Neste canal, nós temos o compromisso de mostrar a verdade para a humanidade, aquilo que ainda está em oculto e aos poucos está sendo mostrado para a gente. É do conhecimento de todos que recentemente Donald Trump, até então o presidente dos Estados Unidos, deu a ordem para que seja público os dados sobre OVNIs e extraterrestres. Nesse site podemos observar muitos PDFs de documentos do FBI, também imagens de captura do exército americano e vídeos também aves espaciais sobrevoando o céu de todo o planeta. Porém, muito antes dessa revelação, ufólogos e espiritualistas já tinham conexão com seres de outras dimensões e de outros planetas. E aqui está o estudo e a canalização de muitos e muitos povos que estão além da nossa compreensão. No último vídeo deste canal, vimos uma matéria do Fox News que foi ao ar dia 19 de maio de 2026, aonde o governo americano confirmava raças alienígenas que trabalham já e atuam no país. Hoje trago para vocês mais um trecho dessa matéria. Acompanhe. The age of disclosure, the film had started to shake loose the UFO files. All right, Dan, what have you heard about these different breeds of alien life? Look, a number of the people I interviewed in my film, senior intelligence officials, went on the record saying that there have been dozens of crashed craft of non-human origin over the years, and elements of our government have recovered those crashes, and they've gotten out of that technology of non-human origin, and in some cases, non-human bodies that were on these craft. A number of the people in my film go on the record saying that the bodies were not all the same type, meaning there were multiple species. Were the bodies alive or were they dead? The people in my film talked about events where they were dead bodies, they were deceased bodies. Okay, and there's a lot of speculation about the amount of UFO information we've been given on this first tranche. We expected more. We know there is more. Why do you think people inside the government are fighting so hard to release more? Yeah, so the president gave his directive in middle of February, essentially instructing all federal agencies to declassify evidence of non-human intelligent life and UAP. What happened after that is the White House had to go get that evidence out of the hands of all these federal agencies, and they all for the most part pushed back. The people who have gatekept this information for 80 years, they don't want to share it. You know, they've gotten a lot of power and control over the years, and it's just frankly not human nature for people to want to give up power and control. So there's a tug of war happening behind the scenes. There are a number of other reasons guiding their desire to keep this secret, including a general belief that the public can't handle the truth. I would argue the public can handle the truth. I think my film shows that. People aren't watching it and jumping out of windows. They're curious and they want to learn more. There's also a general feeling that, a concern that they can't tell the American public what they know and don't know without also telling our adversaries and giving them some sort of advantage. But I think that that's not really accurate. I think our adversaries know we're not alone in the universe. They know we've been recovering craft of non-human technology, non-human origin. Saying it out loud wouldn't give them any new information. Is there Those base also facts can be shared? Like the credibility factor? You know, this is a government that's lied to us about a lot of things for a lot of years, and this was one of the big ones. You were called crazy if you even suggested anything like this, and now they're releasing files admitting that it was actually real. Are they trying to protect themselves, their own credibility? Yeah, there's certainly an element of that. I mean, no one wants to take accountability. You know, a lot of people's lives were ruined over the years covering this up. A lot of careers were ruined. And, you know, one of the other concerns people who involved in keeping the secret have is the fact that they're worried about coming forward, sharing evidence they have, and then being punished for it, being treated like criminals. You know, and so there are members of Congress right now who are trying to put together amnesty language to give protections to these people so they can step forward more comfortably. If they did end up releasing an image or a video of non-human life recovered from a craft, and they put that out there, what do you think the public reaction would be? I mean, truthfully, I think this day and age, with the rise of AI, half the country would probably think it's an AI image and not real. That's why I think, you know, my film has moved the needle because it's credible people putting their reputations on the line to share what they legally can, and there's real stakes to that. You know, I think it makes much more of an impact these days when we live in a time where everyone thinks everything they see online is fake. Do you think the president's a believer? This weekend, he posted an image of himself walking down the tarmac with an alien. Yeah, I saw that. Yeah. Look, I think he's learned the reality of the situation, that we're not alone in the universe. And, you know, I think this disclosure process is happening because he's put it in motion.
I know, I just heard today from friends on the House Committee to Declassify Federal Secrets that there will be another 40 or so UAP videos declassified in the next 30 days. On top of that, key members of the cabinet are aggressively trying to find the most meaningful evidence within the federal agencies and branches of the military, so they can then decide what of that evidence can safely be declassified. And there's, this is going to be a rolling process. It's going to be a rolling disclosure process. I mean, we're seeing a video right now on the screen. I expect to see better quality videos. We've been hearing stories about craft that right degree angle, things that just you can't even conceptualize flying that way. It's a humbling experience for the human race. That has to be a major issue here, almost a religious issue. Yeah, look, some people say they worry it would negatively impact religion. I don't really personally see that. I think that all the world's religions will sort of fit this into their existing dogma in one way or another. And yeah, I think a lot of these arguments that society can't handle the truth and we're all going to be too shook up by this, I don't think that holds up at this day and age. No, well, this presidency has been the age of disclosure, and I think we should just keep it going. The more we know, Absolutely. I think we just have to follow the truth wherever it leads us. Everybody watch absolutely. The Age of Disclosure. It is eye-opening, to say the least. Thank you so much, Dan. Ainda no último vídeo, apresentei a vocês a raça de Andrômeda, os Andromedanos. E hoje iremos aprender sobre uma nova raça alienígena. Apresento a vocês os nossos irmãos Arqueturianos. Os Arturianos são descritos como grandes mestres da paz, da virtude e da verdade. São considerados um orgulho do Pai Supremo e assim como os seres superiores de Capela, Sirius e Alpha Centauri. Teriam alcançado um nível muito elevado de evolução entre os seres da criação, estando apenas abaixo dos arcanjos e anjos. Eles conseguem navegar entre dimensões e para eles o tempo e espaço não seriam limitações. Segundo os relatos, centenas de milhões de anos atrás, eles já haviam desenvolvido tecnologias antigravitacionais, portais estelares, hipernaves e comunicação holográfica. Também são descritos como seres que não adoecem e possuem expectativa de vida de cerca de 10 milhões de anos. Quando decidem encerrar sua existência atual, fazem isso por vontade própria, para assumirem outras novas missões ao Criador, sempre buscando praticar o bem. Origem dos Arturianos. Os Arturianos teriam origem em planetas e bases espaciais que orbitam Arcturo, também chamada de Alpha Botis, a estrela mais brilhante da constelação de Boiero e a quarta estrela mais brilhante visível no céu da Terra. Ela pertence à classe espectral K, do sistema de classificações das estrelas. O diâmetro de Arcturus é aproximadamente 22 milhões e 100 mil quilômetros, o que corresponde a cerca de 30 vezes o tamanho do nosso Sol e 1.733 vezes maior que o planeta Terra. Sua temperatura chega a aproximadamente a 4.000 graus ou a 4.300 Kelvin. Antigamente, Arcturus era classificada como uma gigante vermelha, mas uma reclassificação proposta pela NASA passou a ser considerada uma gigante alaranjada. Por ser uma estrela muito observada e estudada, os astrônomos da Terra possuem praticamente todos os dados catalogados sobre ela. Mesmo assim, os planetas de origem dos arcturianos ainda não podem ser vistos pela tecnologia terrestre atual. Os planetas arcturianos. Alguns planetas que orbitam Arcturus são TZI Amun, TZI Gendashi, TZI Gendashi-Shin, TZI Massa 11. TZI Massa 11 é descrito como a capital e a sede do Conselho Arcturiano da Luz e da Universidade Galáctica. A palavra TZI, na língua arcturiana, significa paz. Por isso o nome dos planetas, cidades, bases espaciais e habitações arcturianas. Costuma começar com essa palavra
representando lugares onde existe paz. Guardiões da Terra. Os arturianos são descritos como seres de luz muito elevados e, junto aos capelinos, seriam considerados grandes guardiões do planeta Terra. Segundo os relatos, eles podem se apresentar aos humanos de 3 formas físicas e holográficas, sendo elas nórdica, tanque ou daur. Acima vemos a sua representação enquanto seres nórdicos. Eles são descritos como seres altos, medindo entre 1,90 a 2,40 metros de altura, com cabelos brancos, longos e lisos, além de pele clara com brilho azulado. Há muito tempo existem relatos descrevendo esses seres como anjos. Suas interações com os humanos seriam sempre amorosas e voltadas ao aumento da consciência e da evolução espiritual da humanidade. Ashita Sheran, apresentado como o principal representante arturiano na relação com os seres humanos, seria um arturiano do tipo nórdico. Ele até já chegou a viralizar nas redes sociais através de memes um tanto pouco desrespeitosos. Os Tanque. Aqui representamos uma imagem artística baseada em relatos de viajantes astrais e pessoas conectadas que descrevem os arturianos como nórdicos, como seres gentis, porém sérios. Eles também seriam telepatas com aproximadamente 1,80 m de altura, trazendo consolo e informações importantes em momentos de dor, sofrimento e dúvidas. Esses arturianos recebem o nome de Senhores do Destino, na língua arturiana, Tenak, significando isso. Segundo os relatos, eles interagem com os humanos em momentos de oração e necessidade de ajuda espiritual, muitas vezes utilizando nomes bíblicos para facilitar o reconhecimento por parte das pessoas contatadas. Os Daur. Os arturianos mais ativos no plano físico, responsável pela defesa do quadrante galáctico aonde está localizado o nosso sistema solar. São chamados de Daur. Na língua arturiana, Daur significa ação ou atitude. Eles se representam de forma física e material, reduzindo seu estado vibracional multidimensional por amor aos seres que protegem. Também seriam responsáveis por ensinar o caminho da luz, vivendo inclusive menos tempo que os outros arturianos, que não precisam descer às esferas da terceira dimensão ou quarta dimensão. Os Daur possuem aparência humana terrestre, semelhante ao Homo sapiens, e estariam espalhados por todo o planeta e por cidades na Terra. Além disso, seriam responsáveis pelo comando de pontos de defesa e portais estelares próximos ao planeta Terra. Relação com a humanidade. Segundo os relatos, os mestres arturianos integram com os humanos da Terra há aproximadamente 180 mil anos. Essa aproximação teria sido iniciada por Ashtahan, personagem frequente representado em artes e músicas descritos como muito próximo da humanidade. Com a evolução espiritual do planeta Terra, os arturianos teriam iniciado um processo de transferência de conhecimento para humanos considerados especiais, que atuam e trabalham com mesas de cura multidimensionais arturianas. Também são descritos como os membros centrais da Confederação Intergaláctica e habilidosos negociadores de conflito, além de amantes da paz, simbolizada pela palavra Tizi. Segundo essas teorias, suas patrulhas espaciais protegeriam a Terra e outros planetas contra as ameaças hostis de Greys, reptilianos e insetoides. Em muitos casos, essas defesas envolveram batalhas consideradas épicas. Podemos ver no vídeo o grande aglomerado de planetas arturianos que orbitam a estrela de Arctúrio. Vemos também uma interpretação artística de Mas 11,
Planeta Visto Magnus, grande cidade arturiana, sede da Universidade Galáctica, conforme relatos de humanos, viajantes astrais e contatados. Nesta imagem, podemos ver uma canalização da nave de Ashtar-Charan sobrevoando o Egito no ano de 1800 a.C. Tizi-Amun, cidade arturiana que ocupa todo o planeta e possui mais de 20 bilhões de habitantes. Tizi-Gendash, a paz dos povos em língua arturiana, centro de pesquisa e contatos espirituais. Hipernaves arturianas, passando pelo portal estelar Arcturo Tizi 18, que está em operação há 1,5 milhões de anos ininterruptamente. Se um dia tiver acesso a um poderoso telescópio, não hesite em apontá-lo para estas coordenadas, e lá estará os nossos irmãos, os arcturianos. Hoje ficamos um pouco mais íntimos dos nossos irmãos arturianos. No próximo vídeo, vamos falar um pouco da raça de Capela, os capelinos.